por quê? Porque a gente sempre traz aqui no programa muitos conteúdos para a gente ficar bem informado, ainda mais com relação à saúde. E hoje nós vamos falar sobre hormônios. Vocês viram que tem muitos tabus ainda sobre hormônios, né? O Salsicha nunca fez a reposição, também não quer fazer. O Nader já fez, mas ele me contou que não deu muito certo. Agora, além da qualidade de vida que a reposição de hormônios pode trazer para o indivíduo, tem muita gente que usam também para dar aquela turbinada no corpo. Mas será que é legal? Será que pode fazer? Bom, para ajudar a esclarecer todas essas dúvidas e ainda acabar com esse tabu de hormônios que tem tanto em homens como mulheres, ele está aqui comigo, mais uma vez, meu amigo Dr. Diogo Cardoso. Doutor, seja bem-vindo! Obrigada, tá? Obrigada. Obrigado. Pode sentar, fica à vontade. Licença, Imagina, é um prazer estar aqui. Seja bem-vindo sempre. Vez, E gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Ali nos bastidores já rolou uma polêmica com o doutor, né, doutor? Tem jeito. Falar de hormônio é sempre um pouco polêmico, não né? é? Porque, assim, realmente as pessoas ainda têm um medo quando a gente fala de reposição de hormônio. É um tabu, tanto para homens quanto para mulheres, né, doutor? Para ambos os sexos, né? Sempre tem muita dificuldade quando a gente fala sobre hormônios. Desmistificar, existe uma hormonofobia por coisas que aconteceram no passado. Obviamente, tudo tem que ser feito com muita cautela, com muita prudência, mas aquele medo de que estou bem, não tenho doença, né? Após uma análise de um médica, né? Dos riscos, potenciais riscos, mas caso não haja, aquele medo de que eu vou ter que fazer uma reposição hormonal e eu vou desenvolver, vai surgir um câncer em mim porque eu estou fazendo reposição hormonal. É isso que nós precisamos desmistificar, né? Isso não existe, não há comprovação em inúmeros trabalhos científicos e em estudos, né, randomizados, enfim, de que isso vai acontecer, tá? Então, óbvio que existem contraindicações, né? A gente discutiu aí um pouquinho nos bastidores, né? Homens em tratamentos oncológicos para câncer, né? Para neoplasias malignas de próstata, ou que tem um histórico, né? Familiar, enfim, uma análise de risco, ou estão em vigência, ou fizeram tratamento muito recente, existe uma contraindicação de a gente repor a testosterona. Da mesma forma também a mulher que está em tratamento oncológico para câncer de mama, ou tem uma probabilidade, um alto risco de desenvolver alguma neoplasia maligna de mama, ou teve em tratamento nos últimos 5 anos, contraindicações absolutas para não fazer reposição. Agora, fora isso, né, óbvio que sob uma supervisão e análise médica, não há uma contraindicação, são relativas as contraindicações. E é isso aí que eu quero perguntar para o doutor. Quem que pode e para que hoje serve uma reposição de hormônio? Porque a gente sabe que para a mulher, gente, a mulher quando está na menopausa que sente aquele calorão, deve fazer reposição de hormônio. Mas, no entanto, às vezes ela nem chega a sentir aquele calorão, ela acha que não está na menopausa, mas mesmo assim ela precisa da reposição. E também o homem que está com a baixa testosterona e às vezes nem sabe, né, doutor? Perfeito. Por isso que, desde quando medicina é medicina, saúde é saúde, a gente sempre fala, a clínica é soberana. Então, o paciente chega no consultório, lá no instituto, e a gente vai examinar, nós vamos conversar, nós vamos entender as queixas desse paciente, e isso sim é importante. Obviamente, os exames complementares a gente sempre solicita para nos guiar, nos orientar, nos servir de referência. Mas, como o próprio nome diz, são exames complementares. Eu jamais posso deixar de tratar uma paciente, um paciente, um homem, uma mulher, que está com queixas claras. O paciente grita pra gente, Kelly, grita pra gente quando ele tá com alguma deficiência hormonal, ou de uma carência de uma vitamina, ou algo semelhante. O paciente grita pra gente, né? Um déficit cognitivo, a memória já não é boa, a força, o cansaço, enfim, né? São tantas queixas que podem vir e o paciente está gritando pra você no consultório, aí às vezes vem até de outros profissionais já, mas aí vai lá o médico, olha lá o valor de referência do exame. Ah, é de tanto a tanto, tá normal, não precisa tratar. Como que não precisa tratar? Se o paciente está com queixa, está mal, não está bem, o exame ele é um guia, é um complemento a um raciocínio clínico médico. A clínica é soberana, né? Se você vai passar no médico com uma infecção, o médico não precisa fazer muitas vezes um exame para poder ver que está com infecção, ele vai te tratar, né? Então a clínica é soberana. Então é isso que nós temos que ter essa consciência hoje em dia, que eu não posso deixar meu paciente embora do consultório sem eu tratá-lo de uma forma adequada, orientando, obviamente, todos os problemas, enfim, né? Mas porque um exame está adequado muitas vezes, né? O exame complementar, um exame laboratorial,
material, seja ele sérico de sangue ou de urina ou pela saliva, ele está refletindo aquele momento. Mas nós sabemos que os hormônios, as vitaminas, eles agem no interior da célula. Eu não tenho como dosar um exame da célula, né? Então, os níveis séricos, às vezes, eles estão num valor razoável, às vezes, porém, a queixa do paciente é muito evidente e eu preciso, muitas vezes, tratar esse paciente também. E você sabe que o doutor está falando uma coisa que me chama a atenção. Por quê? Quando a gente fala das mulheres com relação à reposição de hormônio para menopausa, mas, no entanto, eu vejo que, por exemplo, você vai no médico, tá tudo certinho com os teus exames, né? Tá tudo lá no grau top, né? Só que você tá cansado, fadigado, até depressivo. Não é? E aí, a reposição de hormônio ajuda também. Com certeza. Aí o paciente vai embora com Rivotril e volta daqui 6 meses pior. Então... Né? Porque ele está com uma ansiedade, uma depressão. Então, não é isso que a gente está falando. Por isso que eu falo, o que falta hoje em dia é você sentar o paciente na sua frente e escutar o paciente. O paciente ele vai te falar, ele não está mentindo, o paciente. Ele vai te falar o que ele tem, o que ele sente, o que está incomodando, o que está ruim, o que tem que melhorar. Ele vai te contar e você vai colocar o seu paciente na sua maca e você vai examinar o paciente. O paciente com unha quebradiça, cabelo quebradiço, unha fraca, unha que não cresce, pele ruim, o paciente está obeso. O paciente está lá mostrando para você que ele não está bem. Então, como que esse paciente não tem... vai lá ver o exame dele, está normal, vai embora? Né? Então, não é assim que a gente tem que lidar. A medicina, como eu falei, a medicina clínica é soberana. Então, muitas das vezes, eu trato os meus pacientes com resultados excelentes, né? Com melhoras excelentes, e o paciente não sai da minha sala de mãos vazias e fica perambulando de porta em porta por aí, procurando alguma resposta para o que ele está sentindo, né? Então, é isso que a gente tem que ter a consciência hoje, que falta muitas vezes em muitos profissionais. Eu recebo todos os dias pacientes na clínica que às vezes vêm já de outras áreas, enfim, e com queixas clássicas e evidentes de baixo, de uma carência hormonal, de uma carência de uma vitamina, de uma carência de um mineral, e que eu preciso tratar esse paciente. Eu preciso tratar o paciente, ele não pode ir embora porque o valor de referência está dentro do valor de referência, o resultado do exame dele. Eu acabei de falar, o exame é um exame complementar, né? Eu não posso, o paciente não é um papel, né, que eu olho ali e deu certo, eu vou embora. Tá bom, vai embora. Não. Entendeu? O paciente é um paciente, ele precisa ser escutado, ele precisa ser examinado. Agora, doutor, com relação à reposição de hormônio, antigamente, muito antigamente, quando a gente falava em reposição de hormônio para a mulher, era pílulas, era cápsula. Hoje... Como que é hoje? Hoje, por exemplo, a gente repõe hormônios para as mulheres através de implantes subcutâneos, implantes hormonais subcutâneos. Repomos hormônios para as mulheres através de cremes, né, tópicos, né? Na maior parte das vezes, para a mulher, o mais indicado é uma dessas duas formas, tá? Ou você faz o implante ou você faz subcutâneo, né? É transdérmico, né? O gelzinho. Para homem já é diferente. Para homem a gente pode fazer injetável. Não é que é proibido fazer injetável para mulher. Se você for olhar nos estudos, nos livros, aí pode fazer. Porém, injetável para mulher faz muita alteração. Você faz uma aplicação intramuscular, o hormônio vai lá em cima, depois ele vai lá embaixo. Vai lá em cima, vai lá embaixo. Então, às vezes, pode ter muito efeito colateral. Entendi. Né? Então, o ideal é que você faça uma coisa que tenha uma liberação mais lenta, mais semelhante à liberação fisiológica do organismo. Que é do nosso organismo mesmo. Então, isso que é o mais adequado. E para homem, da mesma forma. Para homem, você pode fazer implante também, ou você pode fazer injetável. No homem já é legal, né? Porque o homem, a testosterona do homem é muito alta. É muito diferente. A mulher, se você for olhar no exame da mulher, ela vai ter 60, por exemplo, a testosterona. Do homem vai ter 900. Olha só. Então, o homem ele tem um aporte, uma necessidade de testosterona, é o hormônio masculino, né? E, então, o homem precisa de um aporte maior. Então, às vezes, né, a gente comentou lá, gel para homem é contraindicado, é errado? Jamais. Mas o efeito é muito ruim, é muito baixo. E o resultado vai demorar. Eu falei, vai ter que usar uma caixa de creme, né? Mas não dá, né? Porque geralmente, homem, então, a gente faz um implante ou a gente faz injetável intramuscular. Tá? Agora, a gente está falando, doutor, com relação à saúde. Tá, exatamente. Eu ia falar isso agora. Você acabou de fazer, né, a introdução e a gente tem que deixar muito claro, né, que, inclusive, recentemente há uma discussão enorme, gigantesca, com relação ao uso dos hormônios para fins anabólicos. Então, sempre, não sei de onde tirar, mas sempre foi proibido para essa finalidade. Só para vocês saberem, o fim anabólico é aquele... de massa muscular. Isso, aquele pessoal que vai para academia e fica bombadão. Que, infelizmente, usam, né, Kelly, doses... Quanto que eu falei que era testosterona máxima no homem? 900. Eu já peguei paciente com 10 mil. E aí você vai nos estudos, Kelly, estudos são claros. Pegaram estudos lá com homem com 500, com 800, com 1.200 e não há comprovação científica nenhuma que você usar, você ter uma testosterona, porque você está injetando muita testosterona, de 5.000 é melhor do que de 800.
Não existe, entendeu? E muito pelo contrário, quando você tem uma testosterona suprafisiológica, os efeitos colaterais são gigantescos, né? Atrofia testicular, baixa produção de espermatozoide, risco cardiovascular e outras coisas mais. Então, infelizmente, esse público que faz esse uso, que eu não vou condenar, porque a gente não está aqui para condenar ninguém, muito pelo contrário, quando me procuram, Kelly, lá no consultório, eu ajudo, eu oriento, só que eu não prescrevo. Né? Então, a gente não pode deixar um paciente desse à mercê da sorte, sem tratamento, sem orientações do que é bom, do que é ruim, como deve ser feito, o que deve ser feito. Porém, o CFM, o Conselho Federal de Medicina, ele proíbe a prescrição médica, né, de testosterona ou para homem ou para mulher, né? A gente sabe que tem outros tipos de testosterona sintéticas, né, para homem, para fins anabólicos. Certo? Para fins de massa muscular. Então, a reposição hoje, ela só é autorizada e também deve ser feita para tratamentos médicos, por deficiências, por queixas, que a gente acabou de citar algumas aqui. Então, essa finalidade, ela tem que ser muito clara na hora da gente fazer a prescrição. Isso aí se enquadra também no chip da beleza, né? Porque a gente teve uma febre aí do tal de chip da beleza, né? O chip da beleza é a gestrinona, né? A gestrinona, ela... Por quê? A hora que você faz a reposição com gestrinona, que é uma progesterona sintética, né? Que progesterona é um hormônio feminino também, progesterona e estrógeno. Quando você faz uso da gestrinona, ela tem uns efeitos colaterais benéficos, como melhora da celulite, ganho de massa muscular. Então, por isso que ela foi difundida como o chip da beleza. Porém, quando você usa ela também para essa finalidade, como a gente tem vários relatos aí, né, na internet, às vezes ela vai trazer, quando você usa doses muito altas, ela vai trazer efeitos negativos, como acne, né, como queda de cabelo, algumas vezes pela conversão que ela faz em testosterona, muito pouquinho, mas pode fazer. Então, essa finalidade e esse uso errado vai trazer consequências. Agora, se o paciente me procura com queixas clínicas, mal, eu reponho e sai uma espinha aqui nele aqui, a gente vai tratar, obviamente, aquilo lá, mas o paciente ele foi orientado que poderia dar um efeito colateral. Sim. Agora, se é para beleza, por que vai dar espinha? Né? Aí fica esse conflito que existe toda, né? Eu já vi umas mulheres famosas na internet falando que usaram, foi péssimo, foi horrível. Com certeza a indicação clínica para ela não foi para tratamento para fins terapêuticos, foi para uso realmente para beleza. Ou seja, hoje a indicação médica é o que... Tudo, é primordial, né? O uso, né, do hormônio já é há muitos anos, é antigo, o implante hormonal é muito antigo, estamos falando de 40, 50 anos já que se usa implante, mas assim, nos últimos 10 anos entrou muito em discussão essa questão hormonal, né? E a gente percebe que aí, isso já é usado há muito tempo, tá? Para todas as finalidades, né? Mas entrou muito em questão hoje e eu acredito que nós estamos vivendo uma transição para um melhor entendimento, para novos estudos. Isso vem crescendo e vem melhorando bastante. Agora, falando em novos entendimentos, a gente está recebendo muitas perguntas. Por exemplo, a Denise, oi Denise, ela está perguntando para a gente, doutor, se a questão do hormônio tem a ver com queda de cabelo. Olha, pode, né? Não é a única. Por exemplo, a deficiência de ferro, que é muito comum na mulher, eu acho que de todas as minhas pacientes, de 10 mulheres, acho que 9, 10 não, 9 tem deficiência de ferro. Então, a gente tem que analisar outras situações também. Outro exemplo, alterações da tireoide. Olha. Né? Então, a falta do T3, do hormônio tireoidiano T3, pode causar unha quebradiça, fraqueza dos cabelos. Então, pode ser alguma questão hormonal, mas hormonal da tireoide, pode ser hormonal por questões estrogênicas ou progestogênicas, pode também. Então, é ideal sempre a gente estar analisando, vendo caso a caso, entendendo o paciente, conversando com o paciente e saber realmente o que é a deficiência que ele tem, que está ocasionando toda essa queda de cabelo. Tem mulher que tem tufos de cabelo caindo, cai, né? T3, muitas vezes é hormônio tireoidiano. Agora, é um hormônio também, só que é da tireoide. Tá. A Thelma acabou de mandar mensagem pra gente também. Ô, Thelma, e o doutor já falou isso aí, mas é bom a gente deixar bem claro. Ela teve câncer de mama. Certo. Agora, a gente tem que ver qual tempo que você teve o câncer de mama, porque não pode fazer reposição hormonal, né, doutor? Na teoria, a contraindicação absoluta, ou seja, não pode mesmo mulheres em vigência de tratamento, mulheres que tiveram doenças oncológicas na mama nos últimos 5 anos, ou que existe um alto risco para desenvolver CA de mama. Então, essas mulheres, existe uma contraindicação absoluta, não pode. Agora, o caso dela, a gente realmente tem que analisar, né, discutir muitas vezes com um profissional que acompanha
acompanhou o oncologista, o mastologista. Eu, como profissional da saúde que estou atendendo, existe um planejamento terapêutico para poder fazer isso, é muito importante discutir com os meus colegas o que foi feito, qual que é a opinião deles também. Esse conjunto é importante. O benefício é para o paciente. Isso também é muito bacana, então, né? isso é muito importante. Então, eu ligo a conversa, a gente discute e entra num consenso. Ó, a Selminha tá mandando pra gente o seguinte, a Selma Dantas. Oi, boa tarde. Fala sobre a tireoide lenta, igual repor com Puran T4, alguma coisa aqui. Isso também é reposição hormonal? Qual a maneira de repor? Então, como eu estava falando do hormônio tireoidiano, né? Então, a tireoide, ela produz o hormônio T3 e T4. E é muito comum a doença na tireoide na mulher, é muito comum mesmo, né? Eu recebo muitas mulheres e que às vezes elas estão com a função tireoidiana adequada, porém já começam a desenvolver, né, algumas alterações laboratoriais, podendo desenvolver futuramente um hipotireoidismo, uma tireoidite de Hashimoto, que a gente fala, que a gente tem alguns marcadores sérios que a gente consegue desenvolver. Porém, realmente, a reposição do hormônio da tireoide, o T3 e T4, 99% das vezes é feito via comprimido. Comprimido. Comprimido, que é o Puran, que ela fala que é levotiroxina. Então, tem Puran vários... é uma marca, né? É Puran, um nome comercial. Né? Assim como o Sintroid, como o Eutirox, o Tirox. Não tem vários, mas o sal mesmo da medicação é a levotiroxina. Tá. Então, ela é uma forma de você repor e é mais comumente usada. Não se usa outra forma, não, para tireoide. E olha só, a Sônia mandou uma pergunta que eu vou falar uma coisa. Eu acho que o erro foi meu também, viu, Sônia? Porque olha o que ela perguntou. Qual médico preciso procurar para ver meus hormônios? E eu não falei qual é a especialidade do doutor. Sônia, é verdade mesmo, Sônia, você está certíssima. No Instituto nós trabalhamos com o enfoque da medicina integrativa. O que é a medicina integrativa? É uma visão holística do paciente, né? Quando você fragmenta muito, você acaba deixando algumas coisas passar. Então, essa análise do paciente, né, envolvendo a nutrologia, tanto que o nome do Instituto Murba Cardoso é Saúde Integrativa, visão de medicina integrativa, porque a gente precisa ter um olhar do paciente como um todo, tratar todas as áreas do paciente. Então, a gente faz a reposição hormonal, nós fazemos reposição de medicações de vitaminas intravenosas, intramuscular, então uma gama também para obesidade. Então, tudo isso que nós desenvolvemos no Instituto. Então, lá a gente trabalha com um foco na medicina integrativa. Entendi, mas tem algum médico que ela pode procurar? Ela pode procurar um endocrinologista, ela pode procurar um nutrólogo, ela pode procurar um ginecologista. O importante é ter um bom acompanhamento com um profissional que ela tenha uma confiança para que ele possa justamente fazer tudo o que a gente falou, né? E ela não ser mais um capítulo do livro aí de que foi lá e fez os exames, está tudo normal e vai embora. Entendi. Agora, com queixas, né? Deixa eu ver aqui, a Anicinha. Um clínico geral também, tá? Também. Também. Eu acho que o médico tem toda a liberdade de pedir algumas... Agora, a interpretação... É a questão da interpretação de você ver... Hoje, né? Só que existe, né, a hormoniologia, né? Não é uma especialidade médica ainda, mas acredito que futuramente vai se tornar médicos especialistas em hormônio. Que é igual o geriatra, que também não é tão... Sim, então existe hoje uma corrente aí, né, de discussão. Bacana. Tem vários profissionais aí no Brasil aí que discutem esse assunto. Ó, a Nicinha tá perguntando o seguinte. Oi, Kelly, boa tarde. Amada, obrigada, Nicinha. Ó, tenho 60 anos e tenho hipotiroidismo. Nunca fiz reposição de hormônio. Ainda posso fazer? Depende do hormônio que ela está falando, mas vamos responder a pergunta dela. Se ela tem um problema na tireoide, ela deve estar fazendo uso de medicações para tireoide, como a gente falou da levotiroxina, tá? E isso não contraindica em nada ela fazer reposição de hormônios estrogênicos, hormônios androgênicos, como a testosterona. Esse fato de fazer o tratamento para a tireoide não é uma contraindicação para repor outras coisas, não. Muito pelo contrário, se ela está na menopausa... Pode fazer junto. Ela pode fazer e ela deve fazer, inclusive, se, né? Lembrando que, cuidado, hoje eu atendi uma paciente, seguinte, doutor, eu não faço, você faz reposição hormonal na menopausa? Não, eu não faço. Por quê? Porque eu não tenho calorão. Eu falei, mas pera um pouquinho, mas a saúde cardiovascular, né? O estrogênio, Kelly, ele libera óxido nítrico, que é excelente para o endotélio da artéria, para a saúde das artérias. Então, ele está muito ligado à carência do estrogênio, a falta na menopausa, de problemas de doenças cardiovasculares também. A gente tem receptor para estrogênio em todo o tecido ósseo. Aí dá osteopenia, osteoporose, ressecamento vaginal, uma série de coisas que podem
podem vir porque a pessoa não está sentindo calorão. Então ela não tem que fazer reposição hormonal. Tem que ver outras coisas, tem que analisar outras coisas também que podem estar em risco também, em xeque aí, e ela acha que porque ela não tem calorão, ela não tem que fazer reposição hormonal. Mas vale a gente deixar claro também que não é porque não tem calorão que não está na menopausa. Negativo também, né? E outra coisa importante, a mulher vai lá e faz uma cirurgia para retirada de útero. Fez uma esterectomia com 45 anos de idade. Olha aqui. Aí ela perdeu o parâmetro dela, porque o parâmetro dela de menopausa é quando ela para de menstruar. E aí ela tirou o útero e não menstrua mais. E como é que vai ficar sabendo se está na menopausa ou não? Através de exames séricos, de dosagem de FSH, de LH, de estrógeno, de progesterona, para saber se ela realmente entrou na menopausa. Então tem que fazer os exames, não tem jeito. E é a pergunta da Neia. Olha só, tirei, né, a Neia mandou pra gente, tirei meu útero e não fiz reposição hormonal faz 10 anos. Eu posso ter algum tipo de problema? Com certeza, se ela já entrou na menopausa também. Então, como eu falei para você, tem mulheres que por algum motivo, mioma, ou algum motivo que a gente não vai discutir aqui agora, precisou fazer a cirurgia de retirada do útero, que a gente chama de esterectomia. E aí, vamos supor que ela fez isso muito jovem, né, por algum motivo. Aí, ela realmente perdeu o parâmetro da menstruação dela. Porque o que é a menopausa? 1 ano sem menstruar, é uma marca, né, uma data, 1 ano sem menstruar, entrou na menopausa. Tá, mas e se ela não tem mais menstruação, como que ela vai saber isso daí? Através de acompanhamentos médicos, sequenciais, semestrais ou anuais, dosando os hormônios FSH, LH, estrógeno e progesterona. Através desses exames, a gente consegue, no exame, saber se ela já está na menopausa ou não. E se ela estiver, né, na menopausa, precisamos avaliar essa paciente, ver se há necessidade de fazer a reposição hormonal ou não. Tá? Que muitas vezes sim. Tá? Entendi. A Denise está perguntando também com relação à amamentação. Quem está amamentando pode repor hormônio? Depende do hormônio. Né? Então, estrógeno e progesterona, não pode. Né? Realmente, a amamentação não é legal, a gente tem que evitar. É uma contraindicação relativa. Para eu fazer uma reposição hormonal na mulher amamentando, olha, eu vou falar para você, é quase que impossível, porque é uma mistura também de hormônios, uma necessidade de aporte para o bebê naquele momento, que a gente não tem nem que ficar discutindo questão hormonal. Só que às vezes ela pode estar com fraqueza, às vezes ela pode estar com sono ruim, pelo próprio cansaço da maternidade, né? E pela carência nutricional, porque a mulher, ela usa às vezes uma medicação, uma vitamina antes durante a gestação, acaba ganhando o nenê lá e para. Aí o ferro vai lá embaixo, vitamina D vai lá embaixo, vitamina B12, tudo vai lá embaixo. Mas o ferro, essas coisas, ela pode repor, as vitaminas. Ela pode, com certeza. Deve repor. Eu reponho na clínica, com mulheres em amamentação. Eu tenho pacientes lá que fazem, enfim, inclusive amamentando, e tem que fazer. Como que você vai colocar, vai passar pro nenenzinho, pro bebê recém-nascido, se você não tem? Olha só, gente. A alimentação é importante? Extremamente importante. A alimentação da mãe, no caso, extremamente importante. Mas, às vezes, o aporte é insuficiente. Uma mãe que está amamentando sabe, quem é mãe sabe, o cuidado com o nenê exige um desgaste muito grande. Não é que a mulher fica licença maternidade, né? Ai, nem fala. Porque é muita necessidade. O meu tem 18 anos, tá dando uns trabalhinhos ainda, viu? Depois que cresce, também deu 3, dá trabalho. É 3, né, doutor? Gente, olha só, eu quero agradecer aqui, porque a gente está recebendo muitas perguntas. E eu vou falar uma coisa para você. A conversa com o doutor Diogo aqui, menino, ela vai. Ela flui, ela vai embora. Agora, assim, o que tem que ficar bem claro são situações o quê? Se você tem algum tipo de dúvida, procure sempre o seu médico especialista. Quer fazer uma reposição de hormônio? Tá precisando? Tem que ser sempre uma indicação plausível e que compensa, que dê certo também para cada pessoa. Eu acho que, como eu falei, individualizar o paciente, atender bem o nosso paciente, colocar a mão no paciente, conversar. Minha consulta demora 1 hora e meia. Eita! Eu converso, eu quero saber tudo da vida do paciente. Conta tudo para mim, meu tempo é seu. Então conta, a gente fala de tudo, de futebol, fala da família, fala de tudo. Doutor, eu vou te falar, isso aí faz muita diferença, porque querendo ou não, às vezes você vai numa clínica, vai conversar com o médico tá aqui assim, seu nome, quantos anos? Tá sentindo o quê? Dor no braço. Ah, senta ali. Ele nem olha para a cara da pessoa, doutor. Infelizmente, eu sei que acontece. Né? Então, assim, é isso que passa desapercebido alguma coisa. Passa tudo, na verdade, né? Como é que você vai prestar um bom atendimento, assim, para o paciente? Aí o paciente vai embora do mesmo jeito que ele entrou. Né, de mãos vazias, né? Sem tratamento, desanimado. E não é embora com receitinha, tá aqui, é embora com um planejamento terapêutico adequado para aquilo que o paciente está precisando. E a clínica é soberana. O exame vai me ajudar a me dar uma direção, tá? Então, eu trato o paciente com o exame normal e trato o paciente com o exame alterado. Eu acho que tem que ficar muito claro isso aí, né? Porque... Doutor, volta antes do final do ano? Se você me convidar, eu vou. Ó, vou jogar uma enquete. Vocês querem que o doutor volte até o final do ano? Vai voltar sim, né? Doutor, obrigado
mais Obrigado, uma vez beijão, pela presença. Tá? Obrigadão. Ó, beijo na Lê, um beijo nos Sim, filhos. pode deixar. Muito E obrigado. vamos até o final do ano, você tem que voltar aqui sim. Se Deus Senhor, quiser. não.